Olá a todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro da disciplina Legislação Tributária e Comercial da graduação em Administração Pública na modalidade à distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu sou o professor Frederico Brant. Nesse primeiro bloco de aulas, discutiremos assuntos atinentes ao direito empresarial e sua legislação pertinente. De posse dessas informações, eu desejo a todos bons estudos e vamos lá. Bom, para iniciarmos o estudo acerca do direito empresarial barra comercial, cumpre nesse primeiro momento conceituar o direito comercial ou o direito empresarial como sendo um ramo do direito privado. Privado porque regulamenta a relação das atividades entre os particulares, compreendido como um conjunto de normas disciplinadoras da atividade negocial do empresário, pessoa física ou jurídica, destinada a fins de natureza econômica, desde que habitual, à produção de bens ou serviços conducentes a resultados patrimoniais ou lucrativos e que exerça com a racionalidade própria da empresa. Pois bem, a partir da leitura deste conceito do que se entende como direito empresarial ou direito comercial, nós podemos tirar algumas informações que são consideradas importantes para que nós possamos compreender integralmente o conceito da disciplina Direito Empresarial. No primeiro momento, disse que trata-se de um direito privado. Por quê, professor? Justamente porque esse ramo do direito, o direito privado, ele tem por finalidade regulamentar as atividades entre os particulares. Num segundo momento, e fazendo parte também do conceito de direito empresarial, é um ramo do direito que vai regulamentar a atividade negocial do empresário. Outra questão extremamente relevante que está embutido dentro do conceito de direito empresarial é que este empresário ele pode ser tanto uma pessoa física, portadora, portanto, de um CPF, de um cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda, ou então ser portador de um CNPJ, caso em que a pessoa será caracterizada então como pessoa jurídica. Além de todos esses três primeiros situações que estão contidas dentro do conceito, existe uma quarta que diz respeito à atividade típica da empresa. E essa atividade ela deve ser habitual, ou seja, ela deve ocorrer sempre, diuturnamente, sem interrupções. E essa mesma atividade típica da empresa, ela tem uma finalidade precípua que é justamente a obtenção do lucro, já que nós estamos tratando do direito empresarial, que regulamenta, como eu acabei de informar, a atividade negocial do empresário, pessoa física ou pessoa jurídica. De posse da informação do conceito de direito empresarial, cumpre nesse momento da aula traçar algumas breves considerações sobre a evolução histórica do direito empresarial. E num primeiro momento, é de se dizer que o homem ele é um ser eminentemente gregário. E o que significa ser o homem gregário? Significa dizer que ele vive em sociedade, ele vive em grupos desde o início da história. E essa convivência ela somente foi possível graças à regulamentação do direito, ou seja, por intermédio da intervenção estatal, em atribuir às pessoas direitos e obrigações. Então, dessa maneira, surge o direito em meio a essa sociedade para regulamentar a relação das pessoas e garantir assim a paz social, que é o fim almejado pelo nosso ordenamento jurídico. De posse dessas informações, passamos agora a tecer outras considerações ou breves apontamentos sobre a história do direito empresarial e suas teorias. De início, cumpre dizer que as normas do direito empresarial, elas remontam ao passado e elas tiveram as suas primeiras manifestações em alguns documentos históricos considerados importantes, como o Código de Hammurabi, o Código de Manu, o Alcorão, a Bíblia e tantos outros documentos. Há de se considerar que na antiguidade já existiam algumas normas que regulamentavam essa atividade típica da empresa.
Entretanto, o direito empresarial ele não era considerado como uma ciência jurídica com princípios próprios, normas e institutos próprios que se vê hoje em dia. Foi só a partir do período histórico compreendido como Idade Média, sobretudo a partir do século XIX, com o surgimento das corporações de ofício, que o direito comercial então ele começa a surgir enquanto sistema, apresentando então princípios e normas próprios. Caminhando um pouco na linha do tempo, nós chegamos no período compreendido pela Baixa Idade Média, com a formação dos estados nacionais e o início das grandes navegações. E justamente nesse período, o direito empresarial ele se torna mais robusto, mais completo, entretanto, cujas regras são ditadas por um Estado absolutista, levando-se em consideração o período histórico. Andando mais um pouco ainda nessa linha do tempo, nós chegamos então ao período de 1789, período da Revolução Francesa, que foi uma guerra responsável por trazer grandes transformações em diversas áreas, na área social, política, jurídica, econômica e etc. E surge exatamente nesse período o Código Civil francês, que regulamentou a prática da atividade empresarial por mais de um século e influenciou diversos códigos comerciais na criação de suas normas, como por exemplo o Código holandês, português e até mesmo o espanhol. Bom, chegado o período da Revolução Industrial, no final do século XIX, outras grandes transformações, além daquelas que nós acabamos de ver que foram frutos da Revolução Francesa, esse período também da Revolução Industrial, ele trouxe grandes transformações sociais, econômicas e políticas, e elas surgiram de maneira a se chegar mais uma vez nessa necessidade de se modernizar as normas comerciais vigentes, existentes, para atender às mudanças ocorridas nessa época. Então, destacam-se nesse período histórico os códigos comerciais da Alemanha e o da Itália. Agora eu abro um parêntese, senhores, para poder fazer uma observação a respeito das teorias do direito comercial / empresarial. A primeira consideração que há de ser feita é que entre o século XI e XVIII, o direito empresarial, que foi fruto das corporações de ofício da época, ele foi eminentemente voltado para algumas classes sociais específicas. Então, vamos nos ater a essas corporações de ofício. Ofício nos remete à ideia de trabalho. Então, o direito comercial, ele possuía nessa época uma legislação pequena e as únicas legislações que existiam eram para regulamentar algumas classes sociais específicas, como os mercadores, como os artífices, arquitetos e outras profissões. Então, esse momento da história caracteriza o direito comercial como sendo subjetivo corporativista. Subjetivo porque leva em consideração a pessoa e corporativista porque leva em consideração as atividades específicas exercidas por essas pessoas. Uma outra observação que há de ser feita agora é que em outro período, entendido como Idade Moderna, sob forte influência do Iluminismo, esse código comercial ele sofreu uma ampliação e ele passou a regulamentar a atividade típica da empresa voltada para toda pessoa que praticasse, não mais sendo fruto daquela compreensão do direito comercial como sendo subjetivista, corporativista. Agora, na Idade Média, o direito comercial ele é caracterizado como objetivista, ou seja, ele vai se preocupar em regulamentar não mais as atividades conforme as funções, mas a regulamentação da própria atividade típica da empresa, que seria o próprio objeto de estudo do direito comercial. Caminhando um pouco na linha do tempo, já que nós estamos tratando da evolução histórica desse direito comercial / empresarial, há de se considerar, em termos de terceira observação, que entre o final do século XIX e meados do século XX nasce uma teoria denominada de teoria subjetiva moderna, formada a partir das incongruências do sistema anterior. A teoria objetiva, por sua vez, que substituiu a teoria subjetiva, ela foi aos poucos dando lugar, então, à teoria da empresa, que é praticada hoje em dia. Então, entende-se como teoria da empresa
o seguinte: o direito comercial ele não vai se limitar a regular apenas as relações jurídicas em que ocorra a prática de um determinado ato definido em lei como ato de comércio, como a simples mercância. A preocupação da teoria da empresa hoje, ela é no sentido que o direito comercial não se ocupe apenas com alguns atos, mas com uma forma específica de exercer uma atividade econômica que é a atividade empresarial. Bom, agora chegado em outro momento de nossa aula, vamos traçar breves considerações acerca da evolução histórica do direito empresarial em nosso país, ou seja, o sistema empresarial brasileiro. Há de se considerar num primeiro momento que entre 1500 e 1808, a mercância ou o comércio, ele foi marcado pelo pacto colonial imposto por Portugal ao Brasil, lembrando-se que o Brasil era colônia de Portugal e, portanto, tinha que se sujeitar às lides, aos mandos dessa metrópole. E aí, a partir do século XIX, especificamente a partir de 1808, ocorreram algumas conquistas napoleônicas na Europa, bem como se deu a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E foi justamente nesse período que caiu o dito Pacto Colonial. A partir desse momento é que vai se elaborar pela primeira vez um projeto de código comercial com forte influência no Código Empresarial francês, de cunho objetivista, portanto preocupado exclusivamente com a atividade empresarial em si, sem se levar em consideração as atividades específicas de cada profissão e que tem nos atos de comércio, portanto, o seu referencial. Surge então o Código Comercial de 1850. E caminhando um pouco mais na linha do tempo, nós chegamos no ano de 2002, com a entrada em vigor do novo Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406 de 2002. E justamente com a chegada dessa lei vai ocorrer uma total transição da teoria objetiva para a teoria da empresa italiana, revogando-se então grande parte do Código Comercial brasileiro e unificando, ainda que no plano formal, o direito privado nacional, direito civil e direito comercial. Então, cai essa teoria da objetiva e entra então agora a teoria da empresa de origem italiana, onde ocorre, como eu acabei de informar, uma revogação de parte do Código Comercial brasileiro, então, onde vai se sedimentar então o atual Código Empresarial. Sendo assim, o Código Empresarial ele vai incorporar, a partir dessas mudanças trazidas pelo Código Civil de 2002, a teoria da empresa ao nosso ordenamento jurídico, adotando então o conceito de empresariedade para delimitar o âmbito de incidência do regime jurídico comercial.